Tá, então, Muritão, vamos lá. Quando a gente começa um projeto, normalmente a gente tenta entender o porquê que a empresa existe, por que que ela tá, o que que ela faz, por que que despertou de fazer essa parada acontecer. Porque não, tem muitas coisas que a gente imagina, o cara abriu a empresa porque ele quer por X, e na realidade é por Y. Vou pegar um exemplo nosso, né, na nossa casa, que há alguns anos atrás a Bia começou a trabalhar com marmitaria, com alimentação saudável, porque foi a única solução que a gente teve na pandemia dela trabalhar e cuidar do Edu em casa durante a escola. Então, muitas das vezes, assim, essa empresa é uma arca, naquele momento ela foi uma arca que passou por um período e a gente depois ela foi desmontada porque não fazia mais sentido continuar com ela, porque um dos grandes pontos que a gente tem, a gente busca a liberdade geográfica. E naquele momento a marmitaria só bloqueava a gente poder se deslocar no momento que a gente quisesse. Então, esse ponto que eu gosto sempre de iniciar o projeto entendendo de onde veio a ideia da empresa, de onde que surgiu, de onde começou, até para facilitar bastante o porquê. Depois a gente vai levar para algumas matrizes tipo SWOT, tipo Ansoff, para a gente poder mapear isso aí. Então, vai lá, só para entender aqui. Então, cara, eu fiz Começou como? Eu fiz um curso de fundo de garagem, 2 dias de curso, e daí comecei a fazer uns bicos na parte de instalação. E nesse meio tempo era um bico, né? Mas eu trabalhava de gestor em um posto de combustível. E chegou no final de 2019 ali, eu comecei a estar viajando muito e a minha esposa já tinha a Laura, não tinha um ano ainda, já estava grávida do Arthur. E eu tava tendo que ficar fora de casa. E assim, eu vou ter que fazer alguma coisa para ficar perto da minha esposa para dar conta, né? Foi daí que eu cheguei no meu supervisor, cara, eu não quero mais, eu vou abrir o meu negócio e quero sair fora. Foi daí que surgiu a MP. E dali para frente trabalhei 2 anos sozinho, eu e depois botei um ajudante. E começo de 2025, eu tive um acidente de trabalho e daí eu startei assim, cara, eu não quero mais trabalhar na rua, eu vou botar a equipe e seja o que Deus quiser. Foi um choque divino. Entendi. E, cara, e como é que foi essa fase ali que, desde ter feito o curso até tomar a decisão de sair da empresa, cara? Quanto tempo foi isso aí? Demorou? Demorou aí 6, 7 anos para eu tomar essa decisão. E foi uma Tá. decisão forçada, né? Porque se o posto não me tirasse da minha zona de conforto, eu estaria lá até agora lá. Porque a gente tá lá, CLT, tem um salário que não é ruim, mas só saí mesmo porque eu tive que começar a viajar e daí eu disse, não, eu vou arriscar, vou pegar minha saída aqui, vou investir dentro da minha empresa em ferramenta e vou cair para cima. E foi assim que aconteceu. Antes eu já não dava conta, trabalhando e fazendo os finais de semana já não dava conta do serviço, dos bicos, né? Só que era Uhum. uma renda extra, e daí renda extra, se o cara não é meio organizado, queima tudo em salada, como diz o ditado. E daí, no fim, eu vi a necessidade de estar perto da minha família. Eu já tinha uma demanda de cliente. Eu saí e tô até hoje, agora buscando expansão. Cara, esse primeiro, entendendo até o nosso negócio, entendendo quando a gente teve uma marmitaria também um tempo atrás, como é que foi esses 2 anos sendo CEO de MEI? Porque o cara no Instagram, tá lá, né, CEO da MP Soluções, mas na empresa vou conversar com a minha equipe, eu te retorno, daí o cara É. senta, pensa sozinho, vai no banheiro, dá aquele momento de pensar e responde o cliente. Como é que onde que deu o gatilho para sair do CEO de MEI, que o cara assim, tá sozinho na empresa, para realmente, cara, agora eu vou empreender de verdade, agora eu vou fazer o negócio acontecer. Onde é que começou a virar esse ponto aí, além do acidente? Cara, o ponto principal é começar a perder carteira de cliente. Tu começa a não dar conta de mais nada, o teu financeiro fica desorganizado, a tua agenda fica bagunçada, tu já não consegue mais dar conta de mais nada. E daí aí eu botei um ajudantezinho ali, mesmo assim eu fazia tudo, financeiro e fala com o cliente, e a gente pegava e amontoava um monte de agenda, começava 30 serviços e não terminava nenhum. Aquilo ali foi perdendo a qualidade, assim não, cara. Aí veio o choque elétrico, né? Assim não, o negócio já tá ruim. Então eu vou ter que expandir, botar a equipe, ficar no escritório para organizar a casa, porque não tem como, eu tô perdendo cliente, tem demanda, eu tenho demanda para botar a equipe. Aí foi aí a virada de chave. Aí o que que acontece? Dentro do ano de 2025,
eu dei esse peitaço com nada de caixa na empresa, zero. Só que acaba circulando, a gente consegue tocar o barco assim. Aí chegou o final agora do ano, assim, paca, né? Não tá legal. Eu preciso buscar ajuda. Aí, para poder expandir mesmo, poder organizar, tanto que se tu observar, a gente não tinha número de nada. Teve no meio do ano passado, o meu celular pifou, eu perdi tudo do WhatsApp, não tinha nenhum sistema para trabalhar. E daí implantei um sistema, mesmo assim, muito bagunçado. Aí foi aí que eu acabei procurando uma assessoria para poder expandir. Cara, a gente encontra bastante empresas que buscam fazer gestão da empresa pelo WhatsApp. Então, se o cliente pagou, o comprovante tá arquivado. Teve uma empresa que um tempo atrás a gente acompanhou que a gestão era pela etiqueta do WhatsApp. Se o serviço está em andamento, ela está em amarela. Se o serviço foi fechado, ela está em vermelho. E se o serviço está concluído, ela está em verde. Basicamente, Essa pegada aí. Aí o que que aconteceu? Aprendi na dor mesmo. Meu celular deu pau e eu perdi tudo. Então tinha cliente para receber, só que, claro, a gente tem bastante cliente honesto, né? Sério. Então a gente conseguiu receber de todo mundo, porque a gente também, por mais que tá no WhatsApp, a gente tem uma base de valor. Não é o certo. O certo é estar no sistema, bonitinho, o que que tá pendente, o que que não tá. Que é o jeito que a gente tenta trabalhar hoje. entendi. Não tá 100% ainda, mas a gente tá buscando. Tá, e como é que é essa situação de se tu não tem sistema rodando, hoje, no primeiro momento, não analisa resultado, não analisa DRE, não controla Nada. CRM, Não, eu não sabia nem o que era CRM, para falar bem a verdade. Então, fluxo de caixa, não, é o saldo da nada, conta. o saldo da conta. Se tá positivo, tá positivo, tá negativo, tá É, negativo. Cara, ciclo operacional, ciclo financeiro, nada. Não nada. existia nada. Então, cara, assim, tem que entender que o anjo é bom, né? Bom, Angelo. O anjo faz um baita de trabalho hoje, porque ele mantém tudo rodando, então tem que fazer de vez em quando a troca do anjo, né? De olho É, fechado? Né? é de olho fechado. Cara, e agora pensando nesse ponto aqui, o que que tu imagina, cara? O que que tu imagina que daqui 6 meses a gente consiga conquistar? Saindo do ponto zero até o ponto 180 dias. Eu sou muito bom para número, espero que 180 dias seja 6 meses. Mas o que que tu imagina chegar para dizer que, pô, isso aqui aconteceu de verdade, isso aqui a empresa agora começou a andar como eu gostaria. Cara, já está acontecendo, pouco tempo já está acontecendo, porque que acontece? Hoje, por mais que eu estou no administrativo, mas eu não vou buscar problema, porque hoje ir buscar número, tu acaba vendo a verdade da empresa, cara. Uhum, E daí, já com algumas tarefas que a gente está executando, a gente já vê, pô, isso aqui tá meio errado. Então a gente já está buscando números, mais informação, para deixar realmente a empresa com uma visão. Eu vou ter hoje uma parte empresarial, tu só vai saber por números, não vai saber pelo que eu falo. Então eu não tinha nada de número. E agora eu entendi. estou buscando, tô alimentando a questão de planilha, já tenho o sistema também está começando a me dar algum tipo de dashboard, né? Questão de hora de funcionário, quanto tempo eu levo num serviço, tudo coisa que eu tinha na minha cabeça. E no fim, um serviço estava cobrindo o outro. Então, Entendi. Cara, esse ponto, assim, trouxe aqui bastante essa situação do número traz verdades, né? Muitas das vezes a gente tem situações de empresas que não olham para o número com medo do que vai visualizar. Porque se eu não vejo, não aconteceu, né? O que a gente muitas vezes imagina na mesma pegada que talvez dos mesmos autores de se eu só não vou no médico para não procurar doença. Mas a doença já talvez já esteja lá e o cara só não quer ver. Então, cara, é muito legal essa pegada, muito bom saber que tem essa confiança de que que vai começar a analisar número de verdade, não brincar de ser empresário. E uma das coisas que eu sempre discuti bastante com a Bia, quando a Bia trabalhava com a marmitaria, toda essa parte de alimentação fitness que ela tinha, que é o seguinte, cara, se a pessoa tá fazendo, rodando uma empresa e ela não tem DRE, o fluxo de caixa dela não está no sistema, não sabe quanto é que vai pagar daqui 2 dias, quanto é que vai receber daqui 10, e ela não tem a matriz de precificação bem definida, ela está brincando de casinha. E normalmente, a brincadeira de casinha das crianças, lá das meninas, normalmente não acaba acaba bem. num lugar legal. E esse é o rolê que a gente encontra hoje, cara, de muito empresário. De verdade, assim, o empresário, ele
não visualiza, ele não enxerga o que está acontecendo, ele não sabe nem onde é que está pisando e ele só vai pisando, ele vai tateando aqui, vai meio que no feeling. E quando tu trabalhava na empresa anterior, né? Tu via que tinha gestão ou era meio que a lá vão ter também? Não tinha gestão. Tinha gestão? Tinha DRE, tinha tudo. Só que o cara vem, aprende, executa dentro da empresa que tu é CLT, tu é funcionário, aí tu vem pra tua, ao invés de já pegar aquele ritmo, assim, pô, não, vamos fazer como eu sei fazer lá. Tu não faz. Porque daí tu acha que aquilo é perca de tempo, mas no final das contas, tu vai ganhar tempo fazendo isso. Porque tu tá perdendo dinheiro sem número, né? Cara, legal, tu trouxe um ponto agora. Quando tá na empresa dos outros, a gente executa, faz a tarefa, mas quando vem para nós, a gente acaba deixando para fazer um dia. Tu vê isso com falta de visão de importância? Ou tu vê que o que que tu enxerga? Por que que não faz, o cara faz para os outros, não faz para si? Cara, na verdade falta de comprometimento com a empresa, com a própria empresa. Porque hoje, avaliando, o número ele é o mais importante de tudo. E questão, fazia na empresa, por quê? Porque tinha cobrança. Hoje o meu chefe sou eu. Então, o que que acontece? A gente acaba, assim, vou fazer depois. E o depois nunca chega. Só que a bola de neve está crescendo, cara, se o cara não fizer isso. Então foi daí que eu decidi, não, eu quero crescer, mas eu tenho que crescer da forma certa. É quase que a gente ria da frase, ria do ser humano, mas é o que Agostinho Carrara falava, né? Eu sou meu patrão, se eu não trabalhar eu não recebo, e se eu quiser me demitir eu também não posso. Então, quando o cara começa a trabalhar e não ter ninguém, cara, isso aqui é um ponto que muita gente não tem, e eu vejo que a gente consegue ter muito melhor performance tendo, que é alguém cobrando número, é o compromisso público. Normalmente a gente treina melhor, um personal trainer ele tem resultado mais rápido. Não é porque o cara tá me acompanhando, é porque eu vou ter que ir porque no mínimo eu tô pagando aquele cara. Uma das coisas que nesse sentido eu acho que é muito similar ao mundo empresarial o compromisso que eu faço com os outros para mim é muito maior do que o compromisso que eu faço comigo mesmo. Um exemplo que eu tenho nos últimos dias que a gente vem conversando ainda, inclusive vem conversando bastante com a Bia nesse sentido nos dias que eu vou treinar junto com o Adriel, que o Adriel vai comigo de manhã cedo, 5:30 da manhã, cara, não falto nenhum. O Adriel me mandou mensagem, cara, amanhã eu não vou conseguir ir. Normalmente eu também não vou, porque eu tenho um compromisso muito maior em buscar o ser humano lá, que está dentro de casa, que não quer ir também, mas ele disse que vai, daí a gente vai dois emburrados do carro até chegar lá, mas o meu compromisso muitas vezes é maior com os outros do que comigo mesmo. Então, isso que se a gente não conseguir mudar esse cenário, muitas vezes é por isso que a gente não consegue decolar a empresa. Porque eu não fiz, ninguém precisa saber qual é o meu número, ninguém precisa saber qual é o meu faturamento, eu não falo para ninguém, ninguém precisa trazer isso para se eu não sei faturamento, ninguém precisa saber do meu lucro também. Então, cara, a gente vai levando. E um ponto que, cara, que eu acho muito interessante hoje tu empreende, a tua esposa não tá contigo. Não. E como é que é essa dinâmica de, a tua esposa é professor? Isso. E como é que essa dinâmica de todo mês o salário dela tá na conta no dia 5 bonitinho, dia 1º, não sei como é que tá a dinâmica do professor hoje, e o teu é meio que Deus proverá. Parcelado, né? Como é que é esse rolê dentro de casa? É massa? É Cara, uma loucura? cara, é assim, ó, eu tenho o compromisso de estar com a minha parte até o dia 10. Só que nunca acontece. Eu tenho, o compromisso eu tenho, a execução não acontece. Então, até o dia 15 eu consigo. Então, é um rolê que chega perto do dia 15 e o pau tá torando, né? Mas, enfim, tô ajustando isso também, é uma das minhas metas, por isso a organização, para receber junto com a folha de pagamento dos meus funcionários, né? Então, a gente tem que se organizar para chegar no dia quinto útil lá, todo mundo receber, inclusive eu, porque eu sou um funcionário da minha empresa, né? A empresa tá lá, só que eu sou funcionário dela. Cara, mais ou menos, mas a gente vai tratar isso mais à frente. Mas o que que pega nesse sentido? Nessa transição toda de sair do CLT, vir para cá, empreender sozinho, abrir um negócio, fazer acontecer. Aí, posicionamento dentro de casa. É direto, não, vamos, tamo junto. Ou normalmente o pessoal que é concursado ou trabalha muito em questão pública é um pouco uma pegada um pouco diferente. Como é que eu rolei lá com a Camila? Cara, é bem devagar. Agora deu até uma mudada assim, mas não tem, cara, em casa não tem incentivo.
Não tem nem assim, tá, e aí, como é que tá a empresa? Não, não tem essa parada. É faca na caveira, só aparece com a grana em casa, tá tudo certo. Cara, isso aqui é um negócio que a gente conversa bastante. E não importa o tamanho da empresa, cara, grande maioria dos empresários trazem esse termo. Talvez não bem escrachado, mas o resumo é empreender é solitário. É. Eu não tenho com quem dividir, eu não tenho com quem chorar, eu só preciso literalmente cagar o dinheiro no fim do mês que tá tudo certo. Se eu fiquei devendo para alguém é porque tá tudo errado. E agora com essa dinâmica de sair da operação e realmente começar a fazer gestão da empresa, como é que isso é recebido dentro de casa? Cara, é recebido de uma forma um pouco até melhor, porque o que que acontece, né? Não que eu não trabalhe depois do horário, só que eu consigo chegar mais cedo em casa, no caso. Daí eu consigo dar uma atenção para a família. Por mais que a pressão é um pouco maior, né? Mas eu consigo chegou 6, 7 horas da noite, eu consigo me desligar um pouco da empresa para poder ter um tempo de qualidade com a galera. Só que chega às 5h30 da manhã, acorda e pau na cara, né? Então, fiz o compromisso comigo esse ano, é a mesma pegada que tu falou do exemplo de você da academia. O cara, se eu brigo com o despertador para acordar, eu vou brigar com mais quem, né? Então, Entendi. chega às 5h30 da manhã, 6 horas no máximo, tô acordando, fazer academia. Por quê? O que que estava acontecendo antes? Ah, eu sou dono do meu negócio, eu vou na academia 10 horas da manhã. Tá, mas e aí? Tô perdendo dinheiro? Podia estar organizando a casa, podia estar vendendo. Então, não interessa. É como a gente vai entrar no assunto mais pra frente, como tu falou. Eu sou funcionário da minha empresa. Não é porque eu sou dono, eu posso fazer o que eu quiser a hora que eu quiser. É esse ponto assim que muitas das vezes a gente vai para os dois extremos, né? Ou o dono, ele vive basicamente unido com a empresa é quase você e eu somos um, quase a música do casamento lá, ou o cara até é meio desleixado com a empresa. Eu consigo, eu agora sou dono, sou patrão, então eu não preciso fazer mais nada. E tem até uma outra empresa que a gente vem acompanhando que a briga que o casal tem dentro de casa, os dois trabalham junto lá no caso. Acho muito incrível que é um brigando para que o outro venha para dentro do negócio cada vez mais e o outro tentando puxar para fora do negócio porque já um tá envolvido 100% e o outro tá envolvido 20%. Cada um quer puxar o outro pro outro lado. Então, o cara quer puxar a esposa mais para dentro da empresa e a esposa quer que ele saia um pouco da empresa, porque senão ele não tem vida. Então, a gente muitas vezes repulsa o que acontece dentro das empresas e chega num ponto de que fica meio que disfuncional. E essa situação de gerar uma empresa com alguém com a esposa que está numa outra pegada é muito, muito interessante, porque, cara, a dinâmica do CLT, a dinâmica de quem está fazendo, tá principalmente em cargos públicos, né, algo que eu enxergo, né? Eu faço somente o suficiente para poder chegar às 6 horas e ninguém me demitir. E quando a gente está dentro do mundo do empreendedor, se eu não fizer isso e muito mais, eu tô fora, eu sei que eu tô fora do mercado. Então é muito, muito louco, muito interessante ver isso aqui. Mas, cara, acho que é mais ou menos isso aqui que a gente queria entender, em qual cenário. Então a empresa nasce do nada, né? Isso não existe, mas a gente nasce do nada e vira CEO de MEI, e depois começa a ter realmente uma empresa. E uma das coisas que me chamou a atenção, Matheus, é que sempre teve alguma coisa ruim que te aconteceu para que fosse dar um passo maior. Precisei estar fora de casa, alguém me apertar para poder abrir minha empresa. Eu precisei tomar um choque absurdo para poder realmente ser dono dela. E o que que vai acontecer de ruim depois para te poder crescer de novo, né? Não, cara, não pode acontecer mais nada, tá louco. Mas, enfim, agora a gente está buscando aprender cada vez mais, né, cara? Ficar numa zona de conforto não é o meu objetivo. O objetivo é crescer cada vez mais. A gente já conversou, falei da minha meta, tu falou que é uma meta pequena. A gente vai caminhando, né? Pelo menos esse ano eu quero organizar bem a casa, ter um fluxo de caixa legal para daí a gente startar com mais força, né? E qual é a meta desse ano aí? Esse ano aí a gente vai bater. Mas assim, com certeza dá para crescer e dá para crescer muito. Esse valor aqui talvez seja só o número mágico, né? Eu bati no ano. Isso aqui já é algo que muitas vezes o cara, putz, tá tão difícil. Porque a tua família não tem ninguém empresária? Não, Família mais próxima, não. não, não. Então, é aqui que muitas vezes se o cara fala isso aqui pro pai, né?
Cara, esse ano eu faturei 1 milhão. Ah, tá rico? É, mas é 1 milhão bruto. 1 milhão bruto. E aí agora o grande ponto é, será que o desafio é lucrar quantos? É, esse é o. Porque faturar, todo mundo fatura, cara. É. Como diz o Érico Rocha, todo mundo consegue fazer 6 em 7. É. Menos o marido e a mulher, né? Então é bem nessa pegada aqui, é legal de visualizar número e tenho certeza que esse é muito fácil de atingir, desde que bem trabalhado e utilizando todas as ferramentas que a gente vai conseguir começar a implementar. Plim! Não, não tem venda caindo assim, tipo o pessoal do Não, online, não. não, cara. Ô, aquele lá, tem que chegar lá, né?